Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos estar fazendo uma live com a doutora Natália, da nossa equipe lá de São José dos Campos, e sobre um assunto bastante interessante, que é o rejuvenescimento íntimo feminino, uma área que tem sido procurada cada vez mais em todos os consultórios. Olá, doutora Natália, boa Oi, noite. doutor, boa noite. Tudo bem? Bem-vinda, como está? Obrigada. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Você está em São Paulo, São José ou Santos, é isso? Ah, eu tô em Santos. E o tempo aí tá bom? Tá ótimo? Tá cada dia lindo de outono, assim, o céu azul, né? Tá lindo Eu, aqui. eu adoro essa época. Eu acho que a luz realmente dessa época é muito, muito legal. Doutora, nós vamos falar hoje de um assunto muito fascinante, que esses últimos anos nós temos visto nos nossos consultórios dermatológicos, que fazemos muita cosmetria, a procura não só do embelezamento facial, colo, pescoço, mas também um olhar para a região íntima feminina. Eu acho que a mulher começou a perceber mais o seu corpo, né? Nós dizemos que o corpo é a segunda face hoje em dia. Então, existem vários tratamentos e eu acho que um marco, as mulheres estão realmente procurando melhorar não só todas essas outras áreas, mas a parte íntima. E eu acho que houve um start na época das depilações. O que você acha? Eu acho que quando a mulher começou a depilar, lá nos anos 80, a famosa wax, né, depilação a cera, que foi para os Estados Unidos, aquela moda da depilação do biquíni. O que você acha? Foi a Eu partir desse acho que, momento? eu acho, com certeza, eu acho que a depilação da região íntima da mulher fez com que ela olhasse mais para essa região, né? E virou um grande sucesso nos Estados Unidos essa depilação brasileira, o Ox, e aí as mulheres discutiram, né? Virou um bafafá, saiu até no Sex and the City, e aí eu acho que faz as pessoas olharem e faz também o tratamento íntimo antes era muito destinado para pornografia, para as mulheres, Sim. assim, e não, né? Uhum. Hoje ele está nas maiores revistas de moda, todas as mulheres podem se cuidar, né? Já cuidavam do rosto, como você mesmo disse, do corpo, e por que não da parte íntima, já que o envelhecimento é no corpo todo, né? Claro, acho que tem que quebrar nesse tabu. As revistas de moda, os sites, o Instagram, estão todos, né, falando assim como pedalar e malhar, por que não cuidar dessa parte mesmo. Como você falou de depilação, nós tivemos muitas perguntas aqui, a gente vai seguindo as agora e também as que nos fizeram no direct. Sobre a depilação, eu acho que é uma questão bastante importante, que é uma área que encrava o pelo, etc. Como é que você orienta a depilação nessa área mais íntima? O pelo, né? A foliculite, a pseudofoliculite dessa região é muito comum, né? Eu sempre falo para os pacientes que se puderem fazer depilação a laser, esse é um grande caminho, é um grande benefício para as mulheres. Eu acho Uhum. que tem que cuidar, sim, porque além da foliculite acaba gerando a inflamação e a gente tem uma hiperpigmentação. Dependendo do jeito que ela depila, ela vai ter um escurecimento maior dessa região também. Então, ela tem que tomar cuidado com as decisões dela, né? Depilação também hoje tem muitos lugares, precisa ser um lugar seguro para ela, né? Porque senão existem complicações nesse processo, né, da depilação. A depilação a cera já foi Uhum. um ganho, né? Porque não tem a lâmina, né? Joga fora descartável. Uhum. Mas a depilação a laser, eu acho que hoje é muito acessível para todo mundo também. Uhum. E o benefício a longo prazo, né? A pele fica mais macia, não tem esse problema de encravar, mas a mulher tem que ter o cuidado também de esfoliar, às vezes, essa região, Uhum. evitar calças apertadas, às vezes a posição do trabalho também pode facilitar, às vezes dá aquelas pseudofoliculites no glúteo também. Então, eu Tá. sempre oriento a fazer esfoliação, às vezes, no banho. Uhum. A esfoliação com uma buchinha, algum creme específico abrasivo, tanto faz. Então, hoje a moda é tudo natural, né? Muitas preferem aquela Sim. buchinha vegetal, já deixa dentro do banheiro, mas existem, né, os esfoliantes, né, em creme, Uhum. e aí pode ser usado às vezes nas áreas mais espessas também. Eu falo no banho porque eu acho que isso facilita a vida da paciente, né? Ela Claro. deixa o esfoliante no banho, já passa nas regiões de cotovelo, joelho, nos pés, e aí ela pode depilar, pode esfoliar uma vez por semana e menos vezes, né? A Uhum. região mesmo da virilha, a parte mais inguinal, né? E o glúteo também.
Tá. Eu acho que hoje em dia a evolução da depilação a laser é algo excepcional. Eu lembro que quando a gente começou em 98, imagina, mais de 20 anos, o primeiro laser, ele era lento, ele doía, tinha uma série de... Não era qualquer tipo de pele que poderia usar esse laser. Como é que é hoje? Evoluiu de que forma? A que ponto nós chegamos de padrão ouro da depilação a laser? Hoje a gente tem aparelhos assim moderníssimos, a dor é muito pequena, o efeito é ótimo para a mulher, né? A gente tem a Uhum, depilação com fotona, existem uhum. os outros tipos de depilação, mas os aparelhos são feitos para doer menos, né? Eles gelam, eles conseguem Rápido, né? atingir rápido para Aham. qualquer tipo de pele, né? A gente consegue tratar com a depilação a laser hoje. Tá. Diz uma coisa, e nessa área onde depila, quando depila, às vezes ficou muito vermelho, uma pessoa muito morena pode escurecer. O que fazer naquelas áreas que estão mais escuras, né? Não só a íntima, mesmo a axila e tudo mais. O que você sugere além da depilação a laser? O que poderia ser usado? Eu Uma acho pergunta. que quando a gente fala, muitas pessoas perguntaram sobre o escurecimento dessas áreas mais sensíveis, que é a axila, né, e a região íntima, que além da depilação pode escurecer aí por causa de fatores hormonais, por causa do excesso de peso, né, pela fricção daquele local também. Então, assim, não é um tratamento que vai melhorar, né? A gente começa com os tratamentos domiciliares, né? Tem os clareadores para usar em casa, e aí a gente pode associar técnicas. Pode ser usado o laser para pigmento, né? Que tem o Star Walker, por exemplo, que é ótimo. E a Uhum. gente pode também fazer, por exemplo, um MMP, um microagulhamento, associar um drug delivery, que é pôr uma medicação que vai conseguir atingir uma camada mais profunda, e para a gente conseguir um clareamento sem agredir aquela pele, que aquela pele não pode ser agredida, né? Com certeza. É o que a gente sempre fala, né? No rosto. Algo que ficou vermelho, um dia pode ficar marrom. Então, a Com hiperpigmentação certeza. pós-inflamatória pode acontecer em qualquer região. Tem uma pergunta da Cecília de Taubaté. Ela está grávida de 3 meses e ela tem uma grande dúvida na sexualidade. Ela pode manter relações sexuais? Até que ponto? Até quantos meses? Explica um pouquinho, porque a gente vai falar de tudo um pouco hoje. A grávida ela tem variação hormonal aí em jogo, então pode ter momento que ela vai ter desejo e vai ter momento que ela não quer nada, né? Aham. E aí isso depende muito mais do desejo dela e da aprovação, se ela não tem nenhum risco da gestação, mas a relação sexual não vai interferir no bebê, não vai prejudicar essa gravidez, não tem nenhum problema, ela pode ficar tranquila, se o ginecologista dela não pedir nenhum cuidado de repouso absoluto, se não tiver nenhuma complicação nessa gestação, ela pode ter relação sexual. Porque às vezes existem alguns mitos, né, e que realmente precisam ser sanados. A Simone de Campinas fala que ela tem uma certa perda de urina quando tosse, quando vai sorrir, e que isso, obviamente, é bastante intimidante. Ela tem 45 anos e ela queria saber alguma coisa não cirúrgica, algum tratamento que pudesse auxiliar, que é a famosa incontinência urinária. Fala para a gente um pouquinho sobre isso, por favor. Eu costumo dizer que hoje, né, por causa das atividades de alto impacto, às vezes pacientes muito jovens já podem ter incontinência urinária. Tem muito estudo falando sobre isso. E aí, quando ela já tem uma perda de urina, ela acha, será que é normal? Não, perder urina nunca é normal. As mulheres, por uma questão anatômica, têm uma chance muito maior de ter incontinência do que o homem. E 50% das mulheres terão incontinência em algum momento da vida delas, Tudo isso, né? 50%. São muitas mulheres. Isso interfere diretamente na qualidade de vida dela, né? Da vida da mulher. Uhum. Então, o uso de absorventes, ela começa a traçar algumas estratégias e aí, às vezes, não busca tratamento. É claro que, dependendo do grau de incontinência, ela precisa de cirurgia, mas muitas vezes, quanto antes ela começar a trabalhar o assoalho pélvico, a fazer um fortalecimento, ela vai estar aí prevenindo a incontinência ou até já melhorando essa incontinência. Hoje a gente tem uma tecnologia que eu acho sensacional, que é a Encela, que é a cadeira, que Uhum. ela consegue fazer 11.400 contrações em 28 minutos. Só que a gente tem que pensar no Encela como musculação. Claro. Começou a fazer, não pode Verdade. parar. É, é. Agora, tem métodos também que eu acho que não são tão tecnológicos, mas são milenares, como o pompoarismo, como os exercícios de Kegel, e que a fisioterapia pélvica que associa isso tudo, e Uhum. que
às vezes fica difícil para colocar no dia a dia. Então, a cadeira é uma facilitadora. A pessoa vai de roupa, fica sentada, e isso facilita muito dela não ter que ir na sessão, ter que fazer exercício em casa. Mas Sim. às vezes, eu falo para as pacientes no consultório que se ela tem uma propriocepção, se ela consegue saber aonde ela tem que contrair e relaxar, ela pode pôr isso no dia a dia ou durante um exercício, que eu falo muito para não esquecer, tipo, na hora do banho, né, Ah, usar aqui, ótimo. os Fancones, né? Eu tenho aqui, vou mostrar. O Mostra. Fancone é um pezinho, né? E ele tem um cabinho de silicone, tem que ser de Silicone. silicone, tá? Aham. Tem alguns de fio de nylon ainda, e o fio de nylon ele pode dar bactéria, pode dar aí uma complicação na parte, né, íntima da mulher. Mas os Uhum. Fancones ela pode colocar, né, contrair e tomar o banho. Aí ela garante que ela tá fazendo aquele exercício todos os dias. Eu acho que fica mais fácil, né, de colocar isso criar uma rotina em relação Claro, a isso, claro. né? A partir de que idades? Porque pode ser preventivo, né? Na verdade, não tem que esperar que aconteça o problema para começar. Você sugere a partir de que idade normalmente? Eu acho que o quanto antes a gente se conhece, o quanto antes a gente fortalece o assoalho pélvico, a gente não está só prevenindo incontinência urinária. Quando a gente fortalece o assoalho pélvico, a gente melhora até a qualidade de vida sexual dessa mulher. Então, se ela Claro. já tem uma vida sexual ativa, se ela já teve um parto, uma puérpera, né? Depois Uhum, das gestações, porque houve um sofrimento ali do canal do parto, ela uhum, já tem indicação de começar o fortalecimento, de fazer a cadeira. Eu falo uhum. que após o primeiro parto, até a radiofrequência já está bem indicada, né? Porque Com ela certeza. também é um grande device da sexualidade, aumenta a vascularização, aumenta a fibra elástica, aumenta a fibra colágeno, melhora a elasticidade da parte íntima da mulher. Então, eu É. acho que o tratamento preventivo é a grande saída para tudo. Como a gente pensa no rosto também, vamos fazer Mesma piscina, coisa. colágeno, vamos fazer poupança de colágeno. Fala um pouquinho para a gente do protocolo, a cadeira em cela, então. A paciente chega de roupa, senta, são quantos minutos e quantas sessões normalmente o primeiro protocolo, digamos assim? Então, o primeiro protocolo do Encela são 28 minutos, a paciente com roupa, né? Sim. Ela é auxiliada como ela tem que sentar na cadeira, porque isso faz toda a diferença no resultado final dela. E são Uhum, 6 sessões, 2 sessões na mesma semana, né? 2 sessões por semana. uhum. E depois pode ter uma manutenção, como se fosse uma Isso. academia. Exatamente, a manutenção vai ser muito individual, dependendo do grau que ela tinha de incontinência, talvez ela precise de mais sessões, e aí Uhum. a gente vai adequar de acordo com a queixa dela, né? Ela tem que sair, às vezes, tem mulheres que usam, às vezes, um absorvente noturno, então que ela consiga trocar aquele absorvente por um absorvente mais fino e a gente diminuindo gradativamente aí a incontinência urinária. É interessante, tem alguns estudos, até alguns urologistas têm mandado pacientes para a clínica para o homem também fazer pré e pós a retirada da próstata. Obviamente, todo esse assoalho pélvico podendo ser trabalhado é bom para homens e mulheres. Acho que homens não sabem disso, sabe, tirar um pouco esse preconceito também de que o Isso, e para o fortalecimento... homem é muito difícil procurar uma fisioterapeuta pélvica, né? É Claro, muitas vezes constrangedor, né? E aí a cadeira é muito confortável para o homem, então acho que esse é um caminho futuro. Eu acho que os urologistas vão sempre encaminhar aí para as cadeiras, porque o homem precisa também desse fortalecimento. E tem alguns protocolos até assim off-label, né? Mas de mulheres jovens também, o jeito de se posicionar na cadeira para melhorar também nas atividades sexuais da mulher. faz. Uhum. Tem uma paciente aqui, uma seguidora, perguntando, tem 49 anos, se ela é possível engravidar. Nós não somos ginecologistas nem obstetras. Qual é a sua opinião? Tem 49 anos, ainda é possível? A gente vê no dia a dia que é possível. Até onde eu sei, a partir dos 35 anos, aí já é uma gestação de risco. Ela tem que ser bem acompanhada por um bom ginecologista, né? Claro, claro, Mas eu claro. acho que hoje as mulheres têm filhos Então, mais cada vez... velhas mesmo. Olha, a Crislaine, doutora Crislaine, um beijo. Perguntando de fotona íntimo, ele também pode ser usado na incontinência ou só na lubrificação intravaginal? Um beijo, Cris, linda. O Fotona, o laser herb, o Fotona, eu acho que ele é revolucionário, assim, porque a Uhum. paciente que faz, ela sai assim com benefícios imediatos, né? É Eu brinco interessante. que
quando a gente trata a parte íntima, a gente não pode divulgar foto, né? Não dá para mostrar. Ó, Mas tem selfies, hein? Tem sites não, de tem muito isso. selfies. As mulheres querem que a parte íntima seja linda e eu acho que tá Claro, tudo está certo, né? corretíssimo. Corretíssimo. Elas têm que ter o seu padrão ideal, isso tem relação com sua autoestima. Quando a gente usa o Erbium, ele é claro que o padrão ouro para ele é tratar a atrofia dessa região. Uhum. Então, melhor para paciente mais velha. Mas ele vai tratar desde a incontinência até a mucosa e às Tá. vezes associar com a radiofrequência, porque a radiofrequência vai aquecer uma camada um pouco mais profunda. As Uhum. pacientes que têm um comecinho de incontinência, têm o ressecamento, né, elas logo, né, elas já sentem o benefício do laser. Tem um downtime, ela precisa ter uma semana sem ter relação sexual, mas Tá. ela tem um benefício grande. Eu peço para as pacientes me escreverem quando elas chegam para o primeiro dia e quando elas terminam. E assim, eu tenho alguns dizeres, algumas declarações bem interessantes. Elas, né, melhoram muito a parte Melhora íntima, tudo, né? se É. sentem E vocês, autoconfiantes, é como muito legal. médicas, mulher para mulher, fica uma coisa realmente bastante íntima. Eu sinto que essa procura é muito legal, essa relação que vocês têm com a paciente. Quantas sessões normalmente do Fotona íntimo você sugere? Se tem manutenção ou só faz um tratamento por ano? Como é que é isso? Eu costumo propor tratamentos diferentes. Se é uma mulher perto da menopausa, que não tem muito sintoma ainda de atrofia, ressecamento, dor, se ela não tem uma queixa muito grande, mas ela quer fazer prevenção e ela já tem em volta de 45 anos, eu Sim. indico para ela uma sessão de fotona e ela associa com radiofrequência porque ela tem os outros benefícios da radiofrequência. Porque a radiofrequência ela vai ajudar no colágeno que eu já Claro. tenho e essa mulher tem colágeno. Se é Entendi. uma pessoa mais velha, já está na menopausa, tem o estrógeno baixo, ela tem indicação de 3 sessões, com intervalo de 30 dias, e ela Aham. faz uma manutenção que também pode ser conversada uma vez por ano ou a cada 8 meses. Tá. Então, essa resposta foi para a Sub Hoffman, que perguntava quantas sessões. Lelo Bispo está perguntando se tem que evitar relação. Então, evita por uma semana depois do laser. De uma semana a 10 dias, né? Tá, tá. E doutora Marisa, olá, doutora Marisa. Opa, a vida sexual pode ser até o infinito? Sim, Marizinha, sim. Muito, melhorou muito essas últimas décadas, viu? Com certeza. Vamos Eu por tive dentro. um caso bem interessante no consultório, né? Que era uma paciente já com uma atrofia grande, que ela tinha discutido com o marido, eles resolveram não ter mais relação, porque ela sentia muita dor, e ela não tinha mais prazer na relação sexual há 5 anos. E aí a gente começou a fazer o laser, e foi assim super legal. No final ela escreveu assim uma carta para mim, Muda a vida, falando né? que em 5 anos ela não sentia mais prazer e ela voltou a sentir prazer. Esse foi um dos grandes motivadores assim que me animam muito em trabalhar com isso. Eu acho que a mulher ganhou muito nesses últimos tempos, né? Nós tivemos uma paciente também de 82 anos na consulta, conversando e tal. Ela, a primeira coisa que ela pergunta, quantos dias eu preciso parar de ter relações? Meu namorado não vai querer. É incrível chegar com essa idade, Fenomenal! com essa possibilidade, o mundo, e você ter prazer, né? Por que não? A Patrícia Moraes é de Maceió. Olha só, tem gente de muito, muito longe. Boa noite, amigos. Tem 52 anos, ela está com incontinência urinária, é horrível. Então, Patrícia, como a doutora falou, existem várias opções, esses exercícios em casa e também essa cadeira em cela. Eu não sei se aí em Maceió tem, mas a gente pode depois pesquisar para você, que é uma tecnologia que vale bastante a pena. Uma pergunta aqui sobre preenchimento dos grandes lábios, se indica. Paula. Oi, Paula. Um beijo para você. Saudade. Um beijo, Paula. Eu acho que o grande fascínio aí do tratamento íntimo é que qualquer tratamento feito no rosto pode ser feito na região íntima. Então, sim, eu gosto muito de associar o preenchedor e um bioestimulador, porque geralmente a flacidez está associada também com a perda de volume. E é muito interessante que nem sempre é pela idade que tem essa flacidez, né, dos grandes lábios. Pode ser uma mulher jovem, constitucional, uma mulher muito magrinha, acaba que não tem muita gordurinha ali, a gente pode preencher sim. Tá. E dura o mesmo tempo que no rosto, teoricamente? Sim.
Tá. Uma outra paciente outro dia perguntou também essa relação de flacidez, porque a flacidez não é só lá embaixo. Então, por exemplo, numa relação ela se incomodava com a flacidez do abdômen, dependendo da posição que ela estava. Então, acho que é uma queixa também frequente na região abdominal. Que tipo de bioestimulador você costuma usar para estimular o colágeno? Tem dois bioestimuladores que eu gosto muito, o Sculptra e o Radiese, né? A hidroxiapatita de cálcio, né? E o ácido polilático, acho que eles são excelentes e pode ser associado aí com vários aparelhos e tecnologias, né, doutor? O mais importante é que a mulher precisa cuidar do corpo inteiro, né? Ela precisa se sentir bem, autoconfiante, e isso muda mesmo a relação dela com o sexo. Pode ser no abdômen, né? Tem que tratar essa flacidez e o colágeno vai indo embora, a gente precisa estimular, né? A Camila, ela pergunta de clareamento, principalmente perto da calcinha. Nós já falamos, depois a gente pode estar te dando de novo a dica dos clareadores em casa e também dos peelings que podem ser feitos. Vamos falar um pouquinho de outra queixa que é bastante importante, o ressecamento vaginal. Essa é uma pergunta da Lúcia de Salvador. Você falou aí do laser erbium, teria alguma outra possibilidade? Radiofrequência ajuda, medicamentos tópicos, ou o que você prefere? Então, eu acho que hoje a gente tem uma gama de mulheres que não podem fazer terapia de reposição nem com tópico, quando ela pode. Isso é uma ajuda para o laser, é uma ajuda para a radiofrequência, potencializa o tratamento. Mas as que não podem, o que existe hoje, eu trouxe até uma fotinho, ó. Vamos ver se dá para. Ixi, acho que não vai ficar bom. Mas são os hidratantes, né, vaginais que não têm hormônio. Então, hoje tem hidratante de ácido hialurônico usados intravaginais. Ela é um meio de ajuda para a hidratação, mas precisa fazer o laser, precisa tratar a causa, né? A atrofia, melhorar a vascularização para a gente aumentar a lubrificação. A gente depois manda pelo seu direct as possibilidades dos nomes disso, é super importante. Doutor João Paulo, olá João Paulo, parabéns pela live. Ele queria saber se as mulheres com infecção urinária de repetição após as relações sexuais conseguem uma melhoria com laser íntimo. Sim, isso melhora sim. Quando a gente faz o laser, a gente melhora a qualidade da pele daquela região, né? Você falou muito sobre flora, né? Tem microbioma, microbioma, gente. A gente precisa tratar isso, ver se a parte de estrógeno dessa paciente está boa, porque isso tem relação aí com as infecções de repetição. Mas sim, o laser é uma grande ajuda. A ingestão, a melhora da alimentação, aquilo tudo que a gente falou. Aliás, a gente vai subir para o IGTV a live do microbioma, que nós achamos bastante interessante. Foi muito legal. Foi super legal. Tem uma ginecologista italiana, né, Alessandra Grazottin, que ela fala muito sobre isso, que é tudo sobre amar o corpo. Se você tem que amar seu corpo, cuidar do seu corpo, aí as outras coisas acontecem, né? E quando a gente fala de microbioma, quando a gente fala de tratamento, é falar de tratar o corpo inteiro, né? Tratar a pessoa como um todo, né? Claro. A Lucineide está perguntando, ela tem um problema de incontinência, que tipo de profissional ela deve procurar? Olha, logicamente o urologista, o ginecologista, mas também clínicas de dermatologia que hoje em dia estão incorporando nas suas tecnologias aparelhos e orientações também nessa área. Não sei de que cidade você é, mas pode escrever que a gente pode te orientar. A Lali fala de... O que ela perguntou aqui? Que ela teve... Não, Solene Lima. Ela tem 33 anos e quando tem relação, solta pom pela vagina. O que fazer? Ela fez laqueadura em 2014, tem 2 filhos e a minha vontade de ter relação diminuiu, porque isso é constrangedor. O que você sugeriria? Isso acontece com algumas mulheres, né? Pode ser por ar mesmo, pode ser por flacidez, depende, a gente precisa avaliar isso. Se tem flacidez, os novos tratamentos são uma grande ajuda para ela, é uma opção para ela tentar sim, né? Ela não precisa ficar constrangida, isso pode acontecer, claro, não é comum, né? Exatamente. Mas os tratamentos para flacidez, eu acho que o grande device aí é a radiofrequência, se ela for uma paciente jovem. Aí trata sim a flacidez e melhora muito. E a radiofrequência, então, não tem nada a ver com a parte interna vaginal. É externa, também dá uma sensação de calor, é isso? E são sessões diferentes, não precisa de anestésico. Explica um pouco. Não precisa de anestésico, não precisa de downtime, então não precisa parar de ter relação.
E pode fazer na parte interna e na parte externa. Externa, tá. Isso. Uhum. A Lali também perguntando exatamente isso. Depois do parto normal, ela sentiu um pouco de flacidez, então ela pode estar fazendo a radiofrequência. A Mara de Sergipe, ela mandou aqui no meu direct uma pergunta, falando assim: os meus grandes lábios são maiores do que o normal. Se existe algum procedimento que ela poderia estar procurando, que tipo de profissional ela pode procurar? O que você sugere, por favor? Então, o que acontece é que os lábios internos, né, que ela está chamando de pequenos lábios, a gente fala que isso é errado, porque muitas vezes eles vão ser maiores do que o lábio externo. Mas se isso é uma queixa para ela, se isso incomoda, a gente tem que abordar e tratar. Se a gente pensar em lado cirúrgico, hoje os cirurgiões fazem tanto com laser quanto com cirurgia diminuição. O que acontece é que tem um risco aí de diminuir a sensibilidade desse local, de ficar uma leve cicatriz, e nem todas as mulheres querem esse caminho cirúrgico, né? Claro. Então, hoje a radiofrequência, ela consegue, através do aquecimento, diminuir esses pequenos lábios, né? Tem gente que brinca como se fosse o bacon mesmo, né? Esquentar aquela região e diminuir, e o resultado é bem legal. Depende da expectativa dela, do que ela está buscando de tratamento. Sim. A Letícia pergunta se é possível fazer a cadeira em cela estando menstruada. O ideal é ela não fazer menstruada. O que acontece quando a pessoa faz perto da menstruação é que ela menstrua imediatamente, sabe? Estimula, né? E pode melhorar até o trânsito intestinal da pessoa. Ah, com certeza. Outra perguntando sobre se o DIU pode fazer a cadeira em cela, se o DIU contraindicado. Não pode fazer nem a encela, nem a radiofrequência, o DIU de cobre. Porque é tudo de metal. A gente tira relógio, correntinhas, isso tudo realmente tem que ser eliminado. A Leandra do Paraná, ela está agora falando da pandemia, dessa quarentena. Ela está com a família toda em casa, 2 filhos, e disse que a libido dela diminuiu muito. Se você poderia aí dar, porque eu acho que isso deve estar sendo um problema grande, né? Porque enclausuramento, família, pessoas que não conviviam tantas horas. Qual é a sua experiência? O que você tem ouvido a respeito? Olha, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Dona de casa, Todos professora, nós. cuidando de filho. É uma loucura, né? Um episódio único das nossas vidas. A gente viu alguns estudos, né? A gente até discutiu, eu e o doutor Otávio. Teve um estudo em Nova York com 9.000 pessoas. Incrível. E 47% falou que influenciou negativamente essa quarentena. E a contrapasso, a gente viu que o acesso à pornografia aumentou em alguns sites. 27%. Enfim, muita coisa, impressionante. Então, assim, o que acontece, o que eles falam, os estudiosos, é que em frente a um estresse, uma ansiedade, uma dúvida, as pessoas reagem de maneiras diferentes. Então, alguns vão ter a libido aumentada e outros diminuídas. Outros estão achando bom, estão em casa mais tempo, às vezes um relacionamento que acabou de começar e estimula, exatamente. Começa a pensar mais nisso. Ou casais, né, que estão mais jovens ainda, que conheceram há pouco tempo, acho que desenvolve. Isso. Existe uma tendência enorme hoje em dia de falar de pequenos toys, os americanos, de brinquedos, de objetos que possam estar estimulando a sexualidade. Na sua experiência, as mulheres têm pedido uma orientação sobre isso? Porque eu sei que as americanas usam muito e se vende muito facilmente. Como é que é isso no Brasil, na sua experiência? Olha, doutor, depois que eu comecei a falar dos tratamentos íntimos, né? Eu sou dermatologista, não sou ginecologista. Eu comecei a estudar muito sobre sexologia, porque as perguntas agora chegam para mim, elas se abrem, né? Como você falou, a gente se torna amigo das pacientes, confidentes. E muitas vezes elas já foram não ouvidas por outro profissional. Então, eu acabo estudando bastante, sabendo um pouco sobre isso. E aí a gente conversa bastante. A gente estava falando dos exercícios de Kegel. Eu não sei se vai aparecer aqui porque é foto, mas tem um. Esse não é toy. Depois eu mando a foto para a gente postar. É como ele é por aplicativo, né? É como se fosse um vibrador, mas a pessoa acessa pelo aplicativo e faz jogos de exercício de Kegel. Né? Ele tem o nome. Peraí que eu vou falar o nome. É para estimulação, prazer ou também outra função fisiológica?
orgasmo. Esse é para exercício de Kegel, então é para fortalecimento. Ele vem os exercíciozinhos e você vai ganhando pontos, né? Você vai chegando em Um joguinho, pontuações. É muito legal, né? Quem chegar em muita pontuação me avisa, porque é um videogame, Então aí você controla o tempo e você vai tipo passando de fase, tá? E esse é para exercício de Kegel mesmo. Agora tem alguns novos, que esse aqui é o Magic Fagu. Ele é um aparelhinho que ele tem um aplicativo. E são vários desse aplicativo, chama Magic Motion. O aplicativo é para quem está distante do seu parceiro. Então, agora, para o momento de quarentena, é uma boa. Ele é um vibrador. Ele é um vibrador que tem um aplicativo de celular e você convida o seu parceiro que está à distância. Ele pode ser acessado em qualquer lugar. E ele pode fazer vibrar de acordo com a sua voz, com uma música que os dois gostam. Ele controla. Ele recebe aqui. Entendi. Fantástico. Ele controla, pode controlar com o dedo e você pode usar também na sua casa com música, você pode acoplar música, você pode fazer com o dedo os movimentos que ele vai fazer. Essas são as novidades são os aplicativos agora, à distância. Não, eu acho sensacional, porque a gente está ativando o Eros de cada um, né? E Eros não é só eroticidade. O deus grego, Eros, significa vitalidade, a sua vontade de realmente de vencer. Eu tenho uma frase do Clécio Borges, que é um terapeuta sensacional, meu terapeuta, que sempre fala: quem tem Eros na sua vida é uma vitalidade, uma criatividade. Você tem vontade de morder a vida, entendeu? Porque é isso. E eu acho que nesse momento o Eros está vindo aí realmente de uma forma muito, muito gratificante. Acho que as pessoas têm que ir atrás desse prazer. É muito interessante isso. Outra pergunta que acabou aqui de passar, ela quer saber, é um exercício de Kegel. A Cris Santoro queria saber. Isso, exercício de Kegel é o pompoarismo, né? São exercícios do pompoarismo, na verdade, né? A prática. Mas aí é para você fazer exercício. Vem tipo joguinhos, é bem fácil de entender, assim. Você vai passando de fase, ele manda você contrair, soltar, e aí você vai conseguindo fazer tudo que o aplicativo manda. Então você está fazendo os exercícios e fortalecendo o assoalho pélvico. Sim, claro. E essa pesquisa em Nova York também eles fizeram um manual. O New York Times fez um manual. Eu achei sensacional. Porque daí começa, né? Os solteiros, pessoas que estão sozinhas, como elas podem estar. Então, tem alguns sites, né? Então, aumentou a procura de sites de pornografia, obviamente. E também estimulando esses brinquedos e compras online. Eu achei incrível. E dando algumas dicas. Agora, falando do coronavírus. A transmissão, basicamente, parece que não foi encontrado ainda nem no sêmen, nem no fluido vaginal, mas já foi encontrado esse corona nas fezes. Isso mesmo. Então, tem que tomar cuidado, né? Nas relações sexuais. O beijo também, por causa da saliva. Então, eles falam lá, né, que o mais seguro é o sexo solo, né? Você sozinho. E aí ele descreve até, né, por texto, né? Por aplicativos. Existem alguns aplicativos, a gente viu o Feld, por exemplo, que era para você encontrar alguém em outro país, em outro estado, e agora eles têm algumas salas, né, de virtuais que não existem no mundo, de bate-papo, né, que não existem no mundo real. Pessoas que têm o mesmo aparelho, é isso? Das pessoas que têm os mesmos toys. O Feld, ele na verdade, para você ter um sexo virtual mesmo. Ele não fala dos toys. Mas ele fala depois, né? Os toys é uma alternativa. E o toy com o aplicativo, porque aí você consegue se comunicar com o outro que está longe, né? Doutora Marisa está falando, não aposenta nunca mais, hein? E a Solene Lima, ela quer saber o nome do aplicativo do exercício. Você pode passar o nome? Do exercício é Kegel Master. É o nome do aparelhinho. Deixa eu até confirmar. E o do outro, que é o Toy, chama Magic Motion. Tem vários tipos. Esse que eu mostrei, ele parece um peixinho mesmo. É um peixinho, um fugu. Mas tem em forma de batom, parece um batonzinho. Tem outros formatos. Pode colocar na bolsa, ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. Você sai super tranquila. Você vê que os novos toys, assim... Esse daqui é um vibrador de bolinha que pode servir também para pompoarismo. Você vê que eles não têm um cunho sexual, pornográfico. Você não olha e acha que é alguma coisa. Porque tem histórias aí de aeroporto
sendo Como um vistoriado toy, e né? aparece aquelas coisas. Tem vídeos muito engraçados sobre isso. Realmente é muito interessante. Elas querem saber onde que pode comprar isso. Ah, então, Então, existe um Mercado Livre. Olha, eu dando dica de onde comprar. Existe um Mercado Livre chamado Apimentou. E é um Mercado Livre de toys, assim, é uma forma segura aí de você comprar com preço legal. Para quem é? está em Tá. casa. E na Amazon também? Na Amazon também. Tá. Existem alguns de Kegel, esse que eu mostrei, que é o Maxter Kegel, você consegue encontrar aqui, mas tem alguns que você encontra na Amazon. Tem o primeiro que eu vi de Kegel chama Elvi. Era o primeiro que eu tinha visto, era caro, só tinha na Amazon, mas eu indicava algumas pacientes que iam para fora comprar. Mas agora a gente já tem esses que são daqui, que você consegue comprar com preço melhor. Tá. Fala um pouquinho sobre perda de libido na menopausa. O Bom, que pode perda de acontecer? libido na menopausa, a primeira coisa que a gente tem que falar é que o estrógeno está caindo. E Aham. aí a gente tem vários sintomas de diminuição do libido. A gente tem que trabalhar isso de diversas formas. Eu acho que se conhecer, às vezes eu pego pacientes no consultório que a gente mostra para ela a região íntima, precisa se tocar mais. Existem alguns sites, como aquele a gente falou, chama OMG, Yes, Uhum. né? Que é sobre as mulheres se conhecerem, eu acho que isso é super importante. Ver como tá a parte hormonal e aí associar os lasers, né? Os lasers, eles melhoram muito aí a questão fisiológica dessa região. E quando você sente que você está mais lubrificada, que tem mais força, enfim, que você está trabalhando essa região, a libido vai melhorar, né? Tá. Doutora Andréia disse que está aprendendo bastante. Doutora Karine amando tudo. Celita também. Doutora Marisa, cuidado, quem tem kids em casa com esses brinquedos. Ah, mas os brinquedos, eles não têm um cunho assim sexual. Às vezes eu pego pacientes muito discretas, doutor, e aí eu Aham. começo a falar para ela do exercício da região íntima, e aí, em vez de falar dos fencones mesmo, tem alguns fencones que são de pedrinhas. E aí eu falo Ah, para ela, compra o de pedrinha, porque o de pedrinha vai ficar no seu banheiro, você fala que é de skincare, que é para outra coisa. E realmente, mas hoje os toys não estão tão assim, não tem um cunho sexual. Quando você pega, a caixinha dele é toda bonitinha, ó. É de sim. peixinho, ninguém vai falar que isso daqui é um toy Peixinho, as crianças sexual. podem querer pôr o peixinho no Brincar, pai, né? Tem que tomar cuidado. Mas eu entende? acho sensacional a gente estar podendo falar tudo isso, né? Nessa pandemia toda. E a sexualidade da mulher, obviamente, o parceiro também vai ficar muito mais feliz, né? Porque muitas, já vi em palestras e tal, porque você pode iniciar com esses brinquedos e aí ir até seu parceiro. Você não necessariamente precisa fazer isso somente sozinha, não é verdade? Isso, eu acho que, principalmente quem está num relacionamento de longo prazo, né, põe novidade, né? O longo prazo faz Pimenta um você pouco. conhecer muito bem o seu parceiro, então acho que dá para inventar. A Cris Santoy está perguntando se a gente pode enviar os nomes de cada um. Sim. A gente pode depois até fazer um post e colocar no feed todas Sim, essas dicas. Algumas colegas fizeram. Eu acho que vai ser de utilidade pública. utilidade Muito, muito pública. bom. A Cida do Ceará, ela fez uma pergunta dizendo que ela fez o procedimento íntimo, se sentiu insegura em ter relação. Se existe alguma possibilidade. O que pode ter acontecido? Será que o laser não foi da maneira aplicada corretamente? O laser ele tem que ser bem aplicado. O Erbium é um laser ablativo, então quando a gente faz, se a pessoa tem uma atrofia muito grande, ela às vezes fica com sintoma parecido de incontinência urinária, né? Tá. Até ela recuperar essa mucosa, às vezes demora um pouco mais, e a gente pode passar cicatrizantes para ela, e às vezes a recuperação dela é um pouquinho maior, às vezes em torno de 10 a 15 dias. Depende muito do que foi usado nela também, né, doutor? Porque Tá. antigamente se usava, por exemplo, muito CO2. Ainda Sim, se dá pra... usa, né? E o Sim. CO2 tem mais risco de complicação. Então, assim, a gente precisa ver o que foi usado nela, como foi usado. Mas eu nunca tive nenhum tipo de queixa nesse sentido. Uhum. Aqui a Patrícia está dizendo que ela tem marca-passo cardíaco e não pode usar o laser. O que ela pode fazer para clareamento das partes íntimas? Mas não vejo problema, Nenhum. marca-passo.
Nenhum. O laser pode, o que não pode é radiofrequência. Radiofrequência ela não pode. Uhum. No A laser ela Edna, pode. radiofrequência. A Edna Luar está dizendo que 80% do que ela está ouvindo aqui ela é novidade. Que bom! A Olha que gente está fazendo beleza! uma live de conteúdo. A Lilo Bisco está falando, se fizer fotona íntimo, será que o marido percebe a diferença? Então, Para bem, né? eu tenho uma paciente muito divertida, né? Que quando eu fiz nela, eu falei assim: e aí, seu marido gostou? Aí ela, ele eu não sei, mas eu amei. Aí eu falei: é isso, ele não precisa gostar, né? Ela precisa gostar, né? Pode ser que ele Exatamente, eu acho que é perceba, pode ser que não, né? claro. Tem uma pergunta aqui, já que estamos falando de intimidade, de estrias. A Alice de Curitiba, ela teve uma gravidez, ela ganhou muito peso e adquiriu estrias no abdômen, na região mais íntima. O que você sugere como tratamento mais moderno para as estrias? Eu acho que estria é difícil de tratar, né, doutor? E a gente precisa passar para ela cremes domiciliares e associar lasers, microagulhamento. Eu acho que quando você associa as tecnologias no fotômeno, a gente tem como, por exemplo, associar lasers, o resultado da estria é melhor. E o quanto antes ela tratar também, né? Isso influencia. Claro, claro. A Marizinha quer saber quantas sessões de fotona ou se depende da faixa etária. Repete mais ou menos esse protocolo para a gente, por favor. Marizinha linda, a gente mais ou menos assim, quando é uma paciente em torno de 40, 45 anos, ainda não menopausou e não tem uma queixa de atrofia muito evidente, né? Ela não teve um câncer, nada que cause uma atrofia precoce nela, ela tem indicação de uma sessão de laser e depois ela pode fazer uma manutenção com radiofrequência, que ela melhora a lubrificação, melhora o colágeno que ela já tem. Quando é uma paciente que já está na menopausa, já tem sintoma de atrofia, ela faz em torno de 3 sessões e mantém uma sessão anual. Tá. A Cida do Ceará quer saber se existe alguma contraindicação de depilação na região perianal. Só se tiver alguma infecção, alguma lesão, né? Senão não tem contraindicação, Não, né? né? Não. E a Patrícia Zanon está perguntando também se outro laser mais acessível do que o fotona. Porque existem no mercado várias tecnologias, vários valores, obviamente. Você indicaria algum especificamente ou ele é o padrão ouro? Acho que existem Olha, similares. eu acho que o fotona é um padrão ouro. Na verdade, o Erbium é o que caminha a literatura para os Erbiums. Porque o Erbium, a longo prazo, a mulher pode usar muitas vezes e não vai produzir um colágeno ruim. Não vai ser como o CO2 que acaba produzindo um colágeno que é cicatricial, né? Então, o Erbium, ele é mais seguro. Às vezes, o resultado é mais gradual, mas ele é muito mais seguro. E o fotona é um excelente, né, tratamento aí para a região íntima. E outra pergunta da Adriana em São Paulo, falando de novo da depilação. Ela também acha que o laser ainda é caro. O que poderia ser sugerido como depilação de efeitos interessantes para ela? Bom, a depilação com cera, quando ela é bem feita, com uma cera que não é muito quente, o cuidado do pós também é bem importante, de esfoliar, de hidratar essa região. Eu acho que a depilação é um bom caminho, né? Algumas pacientes que não podem fazer depilação, aí eu acho que só resta a lâmina mesmo, não tem muito, Sim, né? claro, tomando cuidado. Doutora Natália, queria deixar suas últimas palavras para a gente como aí, orientação para as nossas queridas pacientes. Doutora, eu queria agradecer, fico assim super feliz pela sua confiança em me deixar falar de um assunto que é um tabu e com as suas pacientes, com as suas seguidoras, eu fico assim super feliz de verdade. E falar sobre sexualidade, sobre mulheres, né? E poder ajudar de alguma forma, assim, eu acho que é isso. É a mulher fazer isso por ela, né? E cada vez mais ela poder usufruir aí dessas tecnologias. Claro, é um direito, né, do prazer, um direito de se cuidar também na região íntima. Ana Paula, lá de Portugal, mandando beijo. Saudade, Ana Paula. Eu gostaria de agradecer a todo mundo. Eu acho que foi um assunto bem interessante. Nós vamos responder aqui todo mundo que quer aqueles nomes dos aparelhos e a gente prepara, então, um post, um feed, para deixar aí como informação dos clareadores dos brinquedinhos, não é? Isso aí. Obrigado. Um beijo grande. Um beijo. Tchau, Até. doutor. Beijo.